falar da minha história com orgulho, porque eu realmente me orgulho dela. A minha vida profissional, ela começou tarde. Ela começou quando eu tinha 22 anos. Mas a minha vida de trabalho começou foi cedo. Porque no colégio eu já vendia, né? Eu vendia coxinha, eu vendia brigadeiro, eu vendia almoço. Eu vendia várias coisas para ajudar na despesa de casa. E também a pagar o meu colégio, né? Tinha que ajudar a pagar o colégio. Mas aí eu tive a ideia de conversar com o irmão diretor. E aí expliquei para ele a situação. E aí ele me concedeu uma bolsa de estudos. Então, certa vez, ele me chamou para conversar, para dizer que eu estava atrapalhando o movimento da cantina. Que o dono da cantina tinha ido reclamar para ele que eu estava vendendo muito e estava atrapalhando a saída das coxinhas lá da cantina. Mas, irmão, eu tô vendendo aqui porque eu preciso realmente desse dinheiro, eu preciso desse dinheiro para levar para casa. Ele, olha, minha filha, eu entendo, mas a situação tá ficando difícil porque você tá vendendo mais do que a cantina. Então, realmente, a minha mochila ia cheia de coxinha, fora os brigadeiros, né? Depois disso, a minha mãe tinha uma marmitaria, quando eu era adolescente também, lá dos 15, 16 anos. E essa marmitaria precisava de clientes. Então, eu e a minha irmã mais nova, a Raquel, sempre foi minha parceira, a gente resolveu pensar em alguma estratégia para ter clientes na marmitaria da mamãe. E fomos na Bezerra de Menezes, que é uma avenida enorme que tem aqui em Fortaleza. Fomos entregar esses panfletos da nossa marmitaria. Fomos a pé, um estirão de mais ou menos em 5 quilômetros e voltamos. Então, de um lado e de outro, e dentro de um grande shopping, né, nessa avenida, nós entregamos todos os nossos panfletos. Para a nossa grata surpresa, no dia seguinte, a marmitaria bombou de pedidos. Ainda teve um hospital infantil que chamou a minha mãe para conversar. Não, mãe, deixa que eu vou lá. Deixa que eu vou lá, eu e a Raquel. Eu e a piveta, né? As duas pivetas. E a gente chegou lá no hospital e aí a diretora financeira conversou com a gente e nos contratou para fazer o almoço do hospital, dos funcionários do hospital. Então nós pegamos aí um contrato informal, mas pegamos, né? Na época eu não tinha dimensão, né, da conquista que a gente tinha alcançado. Só depois que a minha ficha veio cair. Eu queria muito arranjar um emprego de carteira assinada, eu queria demais. E aí eu comecei a fazer panfletagem, comecei a trabalhar em eventos, né? Graças a Deus, num desses eventos, conheci um pessoal da primeira empresa que eu trabalhei e fiquei lá por 12 anos. E aí esse pessoal me contratou para fazer um freelancer de 6 meses num grande shopping. Eu fiz. O resultado foi excelente e eles resolveram me contratar para trabalhar internamente. Só que no setor de telemarketing. Então a minha primeira experiência de carteira assinada foi no setor de telemarketing. O meu salário fixo era R$232. Meu primeiro salário, juntando salário mais comissão, no meu primeiro mês de vendas ativo, foi R$2.200. Eu disse R$2.200. Eu não sabia o que eu ia fazer com esse dinheiro. Não sabia. Porque eu era muito jovem, eu não tinha um pinto para dar uma ração, então realmente eu não sabia o que ia fazer com esse dinheiro. Eu lembro que eu fui no banco com as minhas colegas para eu sacar meu dinheiro. Chegando lá, fui no caixa eletrônico, linda, digitei lá R$2.200. O caixa o quê? Não deixa sacar. E uma pessoa veio me orientar, dizendo que eu tinha que ir para a fila para poder sacar na boca do caixa. 3 anos depois eu fui promovida, foi o meu primeiro cargo de gestão, estava mais ou menos no meio da faculdade de administração. E nessa promoção eu virei supervisora do setor. Então eu passei a supervisionar minhas colegas. E tudo que eu fazia era muito empírico, eu nunca tinha tido um cargo de gestão. Então eu corri atrás de fato, eu assinei a revista Venda Mais, eu tinha milhares de exemplares da Venda Mais. Porque eu já comprava mensalmente nas bancas, mas depois eu passei a assinar. Aí da mesma linha de revista, né, da mesma editora, tinha um outro periódico chamado Liderança. Então eu assinei esse também, aí eles lançaram outro, Motivação, assinei também. Resumindo, o meu dinheiro era praticamente para pagar a faculdade e as assinaturas que eu tinha feito, porque eu precisava dar um jeito de aprender gestão. Sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo, acho que é um vício da minha cabeça, da minha mente. Enquanto eu ainda era do telemarketing como operadora, só trabalhava 6 horas, sempre que tinha uma oportunidade de fazer uma panfletagem, sendo na mesma empresa, eu ia. Por quê? Porque era um outro pagamento. Então, quando eles faziam eventos, a gente vai precisar de panfletista, alguém quer ir? Eu vou. Pode botar meu nome aí, eu vou. Depois que eu fui
fui promovida, apareceu uma outra oportunidade. E eles tinham lá cursos de administração, finanças, departamento pessoal, telemarketing, vendas. Então, eles me convidaram para fazer um teste para ver se dava certo eu dar aula. E eu fui, passei no teste, então eu passei a ser supervisora do telemarketing e passei a dar aula à noite. Sabe o que eu inventei de fazer ainda? Eles lançaram lá um concurso para ver quem era que podia escrever uma apostila que seria disseminada por toda a rede de franquias. Escrevi, se eu quero ter o meu nome numa apostila dessa aí, entendeu? Eu quero fazer essa história aí. Passei, gente, eu passei. Ah, como eu fiquei feliz, meu Deus, eu passei. E aí eu recebi essa incumbência, né, de desenvolver uma apostila para ser usada por toda a rede. Depois disso, eu fui promovida para ser gerente de expansão. Então, foi o meu primeiro cargo de gerente. Nesse cargo, eu precisava abrir novas unidades no interior do estado. Eu sempre tive pânico de viajar, fosse de avião, de jegue, de ônibus, de qualquer coisa. Eu não gostava de viajar. Então eu fiquei pensando, por que eu vou aceitar se eu não gosto de viajar? Vou viver viajando. E realmente era, né? Eles determinaram 4 destinos para abrir as unidades e eu tinha um tempo, né, uma meta a cumprir para abrir essas unidades. Beleza, deu certo, gente. Eu fui, andei pelo centro, peguei, saí pegando telefone de pintor, de pedreiro, de mestre de obra, liguei, marquei, eles foram, fizemos lá a reforma. Enquanto estava fazendo a reforma, eu estava selecionando as pessoas e treinando. À noite eu fazia o quê? Eu criava os processos, porque era uma nova marca. E em um ano a gente abriu 4 unidades. 4 unidades de negócio em um ano. No ano seguinte, a minha rotina era passar uma semana do mês em cada uma dessas unidades que eu abri. Então era uma rotina bem frenética. Ainda fiquei 3 anos nessa função. Né? Eu vivia para essa empresa, eu me entregava completamente. Nessa época que eu estava nesse cargo de gerente de expansão, eu ainda fiz um MBA em marketing na FGV, que era um grande sonho meu, valeu cada centavo que eu paguei. Mas, depois disso, eu resolvi empreender. Então, foi o que eu fiz. Eu pedi minhas contas, porque agora eu queria ter meu próprio negócio. Eu sempre fui muito ligada, sempre fui muito vaidosa, muito ligada na área da beleza. Então, eu queria muito ter um salão de beleza. Fiz um curso para ser cabeleireira profissional, um curso num instituto renomado, tirei minha certificação, fiz curso de manicure, de um monte de coisas que vocês puderem imaginar. Abri um salão em 2014 e larguei toda a minha vida de executiva. Quando estava perto de fazer um ano de salão, eu tinha feito uma estratégia na época de vendas coletivas e na época isso dava muito certo. Eu comecei a ver que eu não estava sendo feliz daquela forma, que talvez eu quisesse administrar o salão e não atuar como profissional. Resolvi voltar para o mercado. Botei meu currículo e a primeira empresa que me chamou eu aceitei.